E aí, pessoal, estamos aqui começando mais um podcast nos estúdios da IPJ Play. E hoje a gente vai falar sobre um assunto meio polêmico. Não é muito polêmico não, mas que gera muita piada, na Pra verdade. mim é polêmico. Pra você é Os polêmico? sorveterianos, Pra mim né? Estou aqui com o presbítero Marcelo Olá, pessoal. e o pastor Léo. Beleza, pessoal? Aparecer aí na imagem o pastor Léo. A gente tá se vendo aqui também hoje, né? Aqui, ó. Então, pastor, por que nós, presbiterianos, somos frios ou conhecidos como frios? Oxe, eu vou. Tem gente do conselho na mesa aqui, ó. Eu vou logo, ó. Presbítero, eu vou para ver se eu sigo o homem ou não. Assim, Norton, Marcelo, Dal. Dal vai falar alguma coisa? Se precisar, né? Mas o Dal tá ali também, esqueceu de apresentar. Se tiver Só alguma no coisa backstage. que fique... Eu acho que ele tá sem microfone, né? Mas no backstage dá pra ali, a ouvir. gente passa o microfone pra ele também. Mas vamos começar com definições, né? A gente gosta muito, eu gosto sempre de dizer que definições importam. Então, assim, Marcelo, Norton, o que você define primeiro como sendo frio? Porque uma vez uma pessoa perguntou assim para mim, pastor, o senhor é neopuritano? Aí eu perguntei, depende. Isso é uma boa pergunta, hein, Depende. O que você disse que é neopuritano? Eu perguntei assim, lá, que defende isso aqui. Eu disse, então não sou. Uhum. Porque se você colocasse a linha mais embaixo, eu ia dizer o quê? Pela sua definição, eu sou. Tá? Então, o ponto é, o que a gente tem aqui, vamos definir primeiro, como frio. Pronto. Hein, presbítero? Olha, isso realmente virou um senso comum, se a gente for olhar, né? Sim. E isso está no pensamento coletivo, vamos colocar assim, o que é que significa ser frio, tá? Quando as pessoas abordam a nós, presbiterianos, como frios, basicamente elas estão se referindo a louvor, Sim, a música. como a gente manifesta as nossas emoções com a música, né? A gente canta de uma maneira mais introspectiva, né? É só o conjunto de todo mundo cantando que sai alguma coisa Sim. audível, né? E não aquela manifestação mais efusiva das nossas emoções. Então, frieza, principalmente na música e na manifestação das emoções, é onde nós somos principalmente criticados. Sim. Mas também, como os pastores, os pregadores, né? Manifestam-se no alto da pregação. Tanto que, quando você vê, por exemplo, até pastores presbiterianos, né? Que pregam de uma maneira, digamos assim, com um tom mais alto da voz, ou que fazem mais modulação de tom da voz, o pessoal diz assim, ó, isso aí é avivado, né? O fulano de tal até que é bom, Léo, mas ele é pastor Eu Léo, sei, avivado, né? não. Todo mundo chega na igreja e diz Não. isso. Pastor, eu gosto do senhor, porque o senhor parece pregador pentecostal. Diz logo assim. Fuga do fogo. Eu tenho opinião sobre isso, tá? Até a metade, 3/4 sermão. Depois ele pentecostaliza, brincadeira. Mas é por aí mesmo. Quando ele tá expondo, Quando né? o fogo vai chegando no meio do caminho, aí vai É queimando. isso mesmo. Mas então, assim, voltando pro nosso ponto, né, que é da definição, é muito a respeito de manifestamos pouco as emoções. Sim. E eu acho que vale a pena, né, a gente andar essa milha de reconhecimento, digamos assim, que em termos de manifestação de emoções, sendo isso mesmo, viu, Norton? É que eu tô pra mim colocando como também. definição, né? Exatamente. Sim, em alguns pontos, e por alguns motivos que a gente pode debater aqui agora, vamos fazer isso agora, né? A gente se mostra assim realmente várias vezes. O que eu acho, assim, sabe, pessoal, é assim. Pega o texto de Romanos 12. Rogo para os irmãos que apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e grato a Deus, que é o vosso culto racional. Aí, toda a igreja presbiteriana, pelo menos uma vez por ano, em algum momento, vai lá, tem aquele momento de falar sobre culto, princípio regulador e por aí vai. E a ênfase sempre é o aspecto de mostrar como aquilo ali é bíblico, como aquilo ali é o padrão, tá? E acho que ninguém aqui na mesa vai discordar disso. Aí o problema para mim está só no aspecto de ênfase, que é o quê? A gente enfatiza tanto esse aspecto do conhecimento, de que isso aqui faz sentido, que parece que a gente coloca num subtom que é errado você ter algum grau de sentimento. Porque como a gente critica igrejas, não importa a denominação, pode ser inclusive presbiterianas, né? Que enfatizam o aspecto da emoção e tudo, tal. Às vezes A gente vai até- pro extremo. Às vezes até demoniza os sentimentos, E né, pastor? esse é o ponto, ou seja, a gente olha para os sentimentos e vai dizer, olha, isso aqui não é o certo e tal. Aí a gente pega como se dissesse, então, tem que ser frio, tem que ser... O meu ponto é exatamente isso, viu, Léo, viu, Norton? É porque a gente
mistura conceitos. Exato. Por exemplo, né, a gente vê o louvor. Qual a nossa grande crítica ao louvor mais avivado? Se você for na raiz, pelo menos eu acho que esse é o nosso pensamento aqui na mesa, não é a manifestação por si da emoção, mas a manifestação da emoção para aquilo que está sendo cantado. Exato. Dá uma olhada no que está sendo cantado na maioria dos cultos chamados avivados, né? São letras absolutamente antropocêntricas. Sim. Falando sobre ela mesma, sobre as vitórias que ela tem ou pode ter, né? Sobre a confiança, apesar da derrota dela mesma, que pouco exaltam a Cristo, por exemplo, né? Então, há uma grande manifestação de emoção sobre esta base teológica, de letra, né? Enquanto o contraponto também é verdade. Qual é o contraponto que é verdade? Nós até avaliamos, né? Será que isso aqui tem que ser cantado mesmo? Deixa eu dar uma olhada na letra aqui, né? O grupo de música, antes de vocês colocarem lá. E a gente prega tudo que está teologicamente certo. Mas a manifestação, reativamente, talvez, né, Léo e Norton, já seja fria, né? Como o pessoal diz demais, para essa verdade teológica. Né? Porque nesse caso aí, de um culto antropocêntrico, aí os sentimentos eles estão voltados para o lugar errado. Isso. Mas no caso de um culto que é bíblico, um culto que é correto, os sentimentos eles não deveriam ser desprezados, mas sim colocados na direção correta, daquele que merece, de fato, a nossa alegria, o nosso fervor, a nossa adoração de uma maneira que não é... Porque racional não significa morto. Sim. Racional significa... Na verdade, se eu pegar o mesmo texto de Romanos 12, é sacrifício vivo. Isso mesmo. Exato. A dificuldade que tem é de parecer que o povo, os crentes, nós deveríamos ser o povo mais feliz da terra, né? Sim. E aí, quando parece que não estamos, ou que a lei impede a gente de ser feliz, alegre no momento de música, no momento em que a gente recebe o evangelho e a gente fica extremamente emocionado com aquilo que nos transformou, e você dá uma resposta a isso, aí é a minha dificuldade em relação a isso. Mas, entende? Norton, não há nenhuma carta de recomendações, né? E nem um aviso na porta da igreja. Do jockey, no caso. Do jockey, no caso, pelo menos, né? Sobre o modus operandi de você se comportar durante o louvor, né? Então, você tá cantando, levantar a mão, fechar os seus olhos, né? Mostrar a emoção. Não há nada de errado nisso. Mas eu acho que, às vezes, assim, nós tendemos, né? Até coletivamente, a ter um pensamento binário, às vezes, né? Não... ou você louva ali, né, com um tom muito alto, levantando as duas mãos, enfim, né? Sim. Ou você fica ali muito mais resiliente, pensando na letra da música, né? Enfim, não necessariamente as manifestações também, elas representam o que está internamente, né? Isso é um ponto, tá? Você pode estar ali paradinho, abrindo a boca ali pouquinho e não está refletindo em nada naquilo que você está cantando, que a música está falando. E como você também pode estar aos berros, né? E também não está refletindo absolutamente nada naquilo, né, que você tá falando. Então, assim, pelo menos eu falo a nível de Igreja Presbiteriana do Jockey, manifestar emoção não está proibido em nenhum local, né, Léo? Nenhum local, tá certo? Mas eu acho que isso acontece muito mais, olhando para a igreja local, por conta desse pensamento binário mesmo, né? E também porque você olha os outros, a maioria das pessoas ficam ali, né? Olha da maneira mais ali paradinha, eles não, peraí, se eu manifestar alguma coisa de levantar minha mão, cantar um pouquinho mais alto, fechar os olhos, eventualmente até chorar, glória a Deus, dar um famoso glória a Deus, né? Eu estaria sendo uma ovelha malhada aqui no meio de outras. É isso que eu ia falar, né? não seria algo também cultural da igreja e não uma regra do presbiterianismo, porque na verdade... aí você pode falar um pouco sobre isso. Eu lembrei aqui agora, por exemplo, que quando a gente começou o Heidelbergcast, né, e ele foi divulgado na IPB, algumas pessoas comentaram: graças a Deus, estão voltando. Foi até um negócio meio polêmico, deixando de lado o pentecostalismo e tal, como se a igreja presbiteriana tivesse já se contaminando com o pentecostalismo, e porque era algo assim, só doutrinário e tal. Eu vou passar a palavra pro Léo de novo já, mas entendeu? o fato é o seguinte, né? Eu acho que a raiz do movimento de frieza, me permito fazer esse entre aspas aqui, tá? É um movimento de reação exagerada. Com certeza.
ao pentecostalismo. Nós nos preocupamos realmente muito em nos blindar com o pentecostalismo, principalmente depois dos vários exageros que o pentecostalismo mostrou ao longo da história. No Heidelbergcast, a gente até comentou sobre isso, fica até a propaganda já pro outro podcast que a gente grava, sobre a doutrina do Espírito Santo. A gente comentou exatamente isso. Que a doutrina do Espírito Santo hoje, ela é permeada pelo movimento pentecostal. Exato. É impossível a gente não comentar sobre isso hoje e não fazer uma referência ao movimento pentecostal que exagera um aspecto. Isso. Aí nas igrejas presbiterianas a tendência, generalizando obviamente, é o silêncio nessa doutrina, porque parece que se falar, olha, isso aqui tu vai fazer no poder do Espírito, parece que a gente está fazendo um jargão pentecostal, enquanto na verdade não tem nada a ver. Abrir um parênteses aqui, tá? Em nenhum momento a gente está dizendo aqui que pentecostal é o fim do mundo. De jeito algum. Só para ficar isso claro. A gente está comparando só os estilos nesse caso. Né? O ponto desse podcast não é comparar, no sentido de dizer assim, tá certo, tá errado. A gente nem está entrando nisso. É só fazer uma autocrítica conversando aqui. Eu penso, Marcelo, eu concordo com o que você disse de Genuíno Brigal. E veja, Norton, é a frase do pastor Maeli. Todo movimento de reação é extremado. Eu lembro, por exemplo, uma história que eu gosto de contar do Spurgeon. Né, quando se você lê um pouco da biografia dele, você vai ver que é um cara emotivo, talvez até demais, quando você vai ler um pouco dele. Mas um evento interessante é quando um famoso ateu da cidade foi ouvir ele pregar. Aí o pessoal de perto dele perguntou assim, você começou a acreditar no que Spurgeon prega? Aí ele falou assim, eu não, mas ele claramente acredita naquilo que ele prega. Então, ou seja, veja que a forma como Spurgeon expunha aquilo deixava claro que ele acreditava piamente naquilo. Então, observe que para aquele cara, o que chamou a atenção foi a emoção de Spurgeon, mais do que a verdade do evangelho que ele ali com certeza estava pregando de forma fiel. Então, eu acredito que eu sempre confundo o nome do cara. Não sei se é o Abrodos ou não sei se é o Baxter. É um puritano que começa com B. Eu só lembro disso. Ele vai dizer justamente que não menospreze o que um sermão bem pregado e bem apresentado pode fazer na vida da sua igreja. Então, é óbvio que qualquer pastor presbiteriano vai dizer assim, o importante é o conteúdo. Mas eu sempre costumo dizer para depois me estão lá na igreja assim, o seminarista, né? Olha, foca na tua pregação e na apresentação dela. Porque isso vai ser o teu cartão de visita. Isso vai ser aquela coisa que as pessoas vão olhar, vão ver, vão observar. Vai ser um todo. Porque não tem como separar, sabe, Marcelo? Eu acho que o grande problema na nossa vida hoje, na vida como um todo, na igreja presbiteriana como um todo, na igreja pentecostal como um todo, é porque a gente quer dividir o ser humano como se ele fosse em seções. Emoção, razão, trabalho, diversão, igreja. E aí, pronto, então o Marcelo no trabalho, ele vai pegar o Marcelo do trabalho. O Marcelo presbítero vai pegar o Marcelo do presbítero. Enquanto não tem como separar. O evangelho é integral. Exato. E a ação dele é integral para todas as áreas, né? Incluindo o louvor, a exposição do evangelho, a maneira como nós recebemos o evangelho, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente está cantando ali, a gente vai estar expondo por muitas vezes sentimentos. Pronto. Deixa eu dar um exemplo particular meu e até por ocasião da data próxima. Né? Eu até já pedi para os meninos da igreja gravarem, não sei se vocês gravaram naquela sessão, para eu ter uma versão boa, mas toda vez que canta aquela música do Porque Ele Vive. Gravou? Pois eu quero. Por quê? Porque eu não tenho como não me lembrar do enterro de papai, Marcelo. Vincula, começa a cantar, minha cabeça, me remete. Eu volto 10 anos no passado e eu tô lá no velório de papai. Sabe? Então, em um momento em que essa música canta, então ela virou uma música favorita minha, por quê? Por causa de um evento que aconteceu. A música tem essa capacidade. Aí, ou seja, qualquer pessoa vai olhar isso e vai dizer assim, tá errado. O pastor Léo tá errado. Ele tem que separar e olhar só para a certeza. Então, para mim, ou seja, aquela música hoje virou um misto de coisa. A certeza que meu pai tá vivo diante de Deus, que Deus está vivo aqui comigo, que eu vou ressuscitar um dia. Ou seja, ela virou um centro de coisa, mexe com minhas emoções, mexe com minha razão, mexe com minha teologia, mexe com minha espiritualidade, mexe com tudo. Então, eu acredito que o grande ponto não é a gente usar o clichê assim, em encontrar um equilíbrio, mas a gente sempre questionar o porquê eu estou fazendo isso. Tanto na nossa seriedade, como, vou usar essa expressão de propósito, como no nosso calor.
eu tô fazendo isso por quê? Porque eu tô vendo um cara fazendo isso, é para imitar, é um padrão, ou de fato foi uma coisa assim, cara, meu coração deixou isso, né? Mas eu acho assim, que esse é um ponto muito interessante. Parece uma discussão trivial, Mas não é tão trivial assim, simples. Mas a gente está falando aqui sobre culto. não. Sim, Em resumo, a gente está falando aqui sobre culto, né? E o cantar e o orar é a parte do culto de resposta da igreja a Deus, né? Eu acho que esse é um ponto extremamente profundo da liturgia. Deus fala conosco através da palavra, nós respondemos a Ele como? Né? Orando a Ele, na intermediação de Cristo, cantando louvores a Ele. Ou seja, cantar é um ato ordenado por Deus no culto, sim. né? Você pegar o próprio livro de Salmos todo, o saltério todo tem essa dupla conexão, né? Uma manifestação de algo que nós cremos, né? Em sendo a palavra de Deus, a ser cantada em diferentes momentos, né? Da liturgia ou do caminhar, por exemplo, do povo de Israel, né? Veja, Marcelo, para acrescentar o que você está dizendo, quando a gente voltou a se reunir pela primeira vez pós-pandemia lá no hotel, eu fiz um pedido específico ao pessoal da música. Disse, olha, vamos cantar um Salmo 42? Uhum. Porque para mim, aquele momento de alma batida e tal, ele é assim, foi a igreja cantando naquele momento o espírito desse tempo que a gente não tava. Então veja que é um salmo, e aí inerrante, porque a gente está cantando as escrituras, então nem passa por revisão teológica, né? Mas aquele momento era a igreja respondendo a uma coisa que aconteceu até mesmo na nossa cultura, no nosso mundo. Olha aqui o sentimento que a gente está cantando. Então, era um salmo para ser cantado em tom de tristeza, vamos assim dizer, ou seja, de esperança, mas um tom de tristeza. Então, é uma pergunta em relação, colocando aí, jogando um fogo. A igreja que não canta. Tá errado, ponto. Uma igreja que não canta, que eu digo que não canta com... Eu tô entendendo. Com fervor, com alegria, que não louva a Deus com alegria, que não solta a sua voz no momento que ela tá, como você falou, na adoração, respondendo ao que Deus chamou ela naquele momento a fazer. A igreja tá errada. Como eu tô de bom humor, eu não vou dizer que ela tá errada, mas vou dizer que é algo que precisa ser trabalhado, vamos assim dizer. Pronto. Eu responderia exatamente assim. Eu acho que ela talvez não esteja entendendo bem Isso. este elemento de culto. Exato. Porque a gente não canta pra ter alguma coisa ali antes da pregação, não. A gente não canta pra gente, né? Não conta pra gente. Primeiro, é algo instituído por Deus, né? Faz parte do que a gente entende como elemento essencial do culto. Tá? Então, assim, e entender isso, é por isso que a gente se preocupa tanto com a teologia do que a gente canta. Sim. Tá? Porque aquilo que a gente canta, a gente expressa, tem que ser teologicamente correto, né? E biblicamente coerente, O né? Sinclair Ferguson... Eu acho que é esse entendimento em profundidade que aí vem a autocrítica. A gente precisa trabalhar mais com a nossa igreja. Né? A fazer, Marcelo, o que você está dizendo, mas num grau teológico, foi um sermão do Sinclair Ferguson, ele comentando justamente sobre culto. Ele falou assim, porque Deus falou comigo no momento de cânticos, na oração. Aí ele assim, irmão, Deus não falou com você ali. Sabe? Ou seja, então... Agora pronto, aí veja a confusão. Vai dizer isso na igreja hoje. Ó, no momento de cântico, Deus não falou contigo. Se tu ouviu uma voz, procure o Marcelo, é esquizofrenia. Estou exagerando aqui. Mas você está entendendo o meu ponto, Norton? Agora, se a gente trabalhar isso bem, em todo mundo, como o Marcelo bem falou, Deus fala comigo através da leitura da Bíblia e da pregação do Evangelho. E eu canto e oro como uma resposta disso aqui. Tá falando isso no culto. No culto. Na verdade, teoria em qualquer lugar. Porque mas eu tá ia olhando fazer pro outra culto. pergunta em relação a isso. Por exemplo, se um cântico não é um cântico congregacional, porque a gente vai entender que para o culto, o cântico, ele deve ser um cântico cristocêntrico, Sim. congregação que a igreja toda tem Claro. a facilidade de cantar claro. Mas vamos dizer que tem uma música, uma canção, que ela é uma canção que expõe a escritura. Certo? Aí está expondo exatamente a escritura musicada. Ela não pode ser usada, por exemplo, para pregar o evangelho? Para a pessoa ser convencida de algo através da letra daquela canção que é bíblica? O podcast vai ter 3 horas, né? Tá livre hoje, tá livre hoje.
De 3 horas. É porque, só falando, pessoal, que literalmente aqui não teve briefing. Não. Tá conversando aqui. Conversando. E Aí o Norton me veio com uma dessa aqui. A gente tá naquele podcast que o... Só que ele pode usar nessa hora. Veja, veja, deixa eu ser... Eu tava lendo sobre isso hoje de manhã. Pronto, pro Providência Divina. Pronto. Pro Providência Divina. Né? Eu fui lá indo pra médico pra tirar um negócio lá. Aí eu tava, entre uma parte e outra, tava lendo um pouco. Aí foi o livro a reescrição do livro do Carl Trueman, do Imperativo Confessional, né? Crise de Confidência, agora, o nome. Aí o segundo capítulo ele começa abordando justamente o quê, Norton? Como para a Bíblia é importante entender uma coisa. Deus se revela através da sua palavra. Aí ele faz uma teologia bíblica em cima disso. Tá? Então, aí ele bem pontua. Ele não se revela através de imagens, ou seja, no sentido assim de que uma peça, eu vejo a comparação do Salmo 115, ele tem todos os elementos de uma pessoa, mas como é que termina? Som nenhum se sai da sua boca, ou seja, um ídolo não fala, enquanto Deus é um Deus que sempre faz o quê? Eu fiz isso. Ele fala e as coisas vêm à existência. Haja luz. Ninguém consegue fazer isso. O Norton, o Dow, por exemplo, que são artistas, não conseguem dizer assim, haja música e a música se fez. Tem um trabalho, um processo criativo por trás. Funciona para si, não. Haja música. Eu não me considero artista, pastor. Ah, tu não considera artista, desculpa então. Tá certo. Mas, veja. Não se identifica como artista. Não se identifica como artista, né? Tá bom, então. Tenho que trabalhar seus pronomes melhor. Então, veja, o que eu quero chegar. Eu acho que quando uma pessoa está cantando uma parte da Escritura, como eu falei do Salmo 42, a pessoa pode dizer, Deus fala comigo porque ali é a palavra? Sim. Mas eu entendo que isso nunca vai substituir o momento da pregação, da leitura da palavra. Eu lendo um artigo há anos passados, Marcelo, assim, discorde ou não, concorde ou não, melhor dizendo, mas a tese do cara era que Calvino só fez o que fez em Genebra e a reforma só pegou no que pegou em Genebra porque ele musicou os salmos. Pronto. Eu ia falar exatamente porque ele sobre isso. Ou seja, ele vai dizer assim, qual é a tese dele assim, que o cara pregava muito bem, a esposa pregava muito bem e fez o trabalho muito bem. Só que quando ele musica os salmos, a Bíblia está na cabeça do povo o tempo todo. Eu ia falar exatamente isso, que você não... É uma coisa que eu já ouvi. Se você tiver uma música bíblica, aquilo ali vai ficar na cabeça do povo porque é natural que a pessoa vai ficar cantando a música tá gravada, a música fica... Você não lembra do que o pastor Léo... Generalizando, né? Sim. O que o pastor Léo pregou no último domingo. Mas se eu fizer uma música que fala, que resume basicamente a pregação dele no domingo, gravar e mandar para a igreja e o pessoal consumir, aí eles vão estar com aquela verdade na cabeça dele porque eles estão cantando a verdade, certo? Então eu ia comentar isso e pensar exatamente dessa maneira. O Espírito Santo, ele pode usar a música também para isso. Eu não estou substituindo. Em hipótese alguma, sim. Eu acho que deve substituir e que não deve ser, principalmente no culto, o centro, o principal. Né? Isso é inquestionável. Mas como a música também pode comunicar a palavra. Uma coisa é um louvor a Deus. Né? Ele é direcionado exatamente para a exaltação do nome de Cristo. E ali nós estamos louvando a Deus. Outra coisa é uma canção talvez um pouco mais reflexiva que exponha a palavra, que pode convencer, por exemplo, uma pessoa do pecado dela, de que ela é falha, de que ela é pecadora, que ela pode cair. Tem várias canções que eu posso me lembrar aqui, que podem, inclusive, mexer com os sentimentos da pessoa de uma maneira boa, para que ela se arrependa de seus pecados. Assim, um exemplo. Vem começar esse bate-bola. Veja, eu não estou negando o que você está dizendo, sabe, Norton? Mas o que eu vou sempre defender é assim, de que veja que você falou uma coisa interessante. Se você musica um sermão que eu preguei, o exemplo que você deu, então veja que houve a precedência da palavra para a música. Então, deixa eu dar um exemplo. Tem uma música antiga que eu não estou nem julgando a música, mas enquanto nós falávamos, me lembrou que era assim: pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Né? Pronto. Veja. Uria vai cantar no próximo louvorzão. Pronto. Meu ponto é, pega essa frase, Marcelo. Pela via dolorosa, em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Essa frase só tem impacto na gente porque a gente sabe o que significa o sacrifício de Cristo. Isso. Se o Marcelo chegar lá numa reunião lá da médico dele, pessoal, olha,
pela via dolorosa, em Jerusalém chegou, certo homem carregando uma cruz. Diz, rapaz, Quetiapina 50 mg. sei nem o que é isso, vou nem o que é isso, mas vou deduzir que não tá não. Pronto. Ou seja, então, o grande ponto para mim, sabe, Norton, tá aí, que uma igreja sólida, firme, ela vai caminhar firme nesses dois, a gente tá trabalhando só com dois aqui, né? Nesses dois fundamentos, que a palavra pregada vai fazer com que a gente cante com mais força, com mais alegria, justamente porque a gente entende o que a gente tá cantando. Inclusive, assim, tem várias camadas aí. Várias camadas, é porque esse assunto é extremamente profundo. A gente começou aqui com um bate-papo extremamente profundo, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, certo? Eu tô entendendo que você tá colocando, tá, mas a palavra de Deus, ela pode ser musicada. Salmos é um exemplo disso. Sim. Né? Com o objetivo criado de quê? Que a palavra fosse ali cantada em vários momentos, e a própria palavra de Deus inspirada, né? Em vários momentos ali da vida do povo de Israel, certo? E de relembrar para eles mesmos vários pontos de relação deles com Deus, enfim, tudo que a gente conhece sobre o livro de Salmos. Mas veja que coisa interessante. Por isso que eu digo que é profundo, né? Quando o pastor está pregando com fidelidade a palavra de Deus, quem está falando? Deus. Aí, esse é um ponto importante, né? Então, até essa consciência, não é a consciência, Norton, por isso que eu digo que tem várias camadas, não só do que significa a música no culto, mas do que significa um pastor pregando com fidelidade, um pregador pregando com fidelidade no púlpito, na hora da pregação, Sim. com a Bíblia aberta, entende? Eu acho que essa diferenciação é super importante, o entendimento de cada elemento do culto e o que significa naquela hora um pastor pregando com fidelidade. Veja, Marcelo, eu concordo 100% com o que você disse, e assim, e quando você falava isso, eu até só propenso, Norton, a pensar de que forma. Marcelo pregou de forma fiel, eu ali estou ouvindo Deus falando comigo, né, para usar a expressão de um outro teólogo, e se Deus fala, Deus está presente. Uhum. Então, ou seja, não é simplesmente que Deus está falando. Rapaz, Deus está aqui comigo. É uma sua presença pessoal e está aqui uma demonstração pública disso, que é a pregação fiel, nesse exemplo que eu estou dando, que o Marcelo pregou. Aí vamos supor que depois, pronto, só para ilustrar, o Marcelo pregou no Salmo 42. Opa! Aí agora vamos cantar o Salmo 42. Então, veja, o que eu vou estar cantando ali, mesmo cantando a mesma coisa que ele acabou de pregar, vai ser uma resposta àquilo que eu ouvi. Ou seja, continua o elemento resposta. Entendeu? Ou seja, vai ser um lembrete, eu cantando para o próprio Deus aquilo que ele é para mim, as promessas. Ou seja, seria, vou usar uma expressão até forte aqui, eu confrontando Deus com a própria palavra dele. Mas vai ser eu falando com Deus, entendeu? Vai ser sempre esse elemento, a parte da música. Então, o que é o nosso grande ponto de frieza e por aí vai, é de que a gente coloca o aspecto de conhecimento apenas como se fosse uma questão estritamente racional. Sim. Então, a gente tem que saber o que está cantando tal, então sempre tem que ter aquele modo ligado o tempo todo de juiz e por aí vai, papapá. É por isso que eu gosto de fazer isso antes, não durante o culto. Uhum. Ou seja, me mostra a música que a gente vai cantar, aí naquele momento, pré-culto, eu tô ali tentando, né, com os olhos de águia para ver o que vai ser cantado. No culto. Eu me lembro que eu já fui, né, algum tempo atrás, acho que no início ali da minha vida pós-conversão, né, para algumas igrejas pentecostais, né, Assembleia de Deus, enfim, que os cânticos são bem animados e tudo, né. Mas é interessante isso. Você pega assim... não falar só da letra, né? Mas, por exemplo, a quantidade de instrumentos musicais é bem interessante. Sim. Porque literalmente é quase que uma coisa profissional mesmo, assim, né? Então, a bateria é muito bem tocada, a guitarra é muito bem executada, os solos e tal. Dependendo do tamanho da igreja, às vezes até a orquestra. Até a orquestra, né? Aí eu olho lá pra trás. Mais uma vez, não tô fazendo crítica aqui aos irmãos pedagógicos. Não é esse o caso aqui, tá certo? É só uma comparação até conosco, né? Que tinha um, agora tem dois. Dois instrumentos. Né? Dobramos a quantidade de instrumentos. Era um, agora dois, né? Aumentamos em 100%. É tal do movimento de reação, né? O movimento de reação, né? Os irmãos reclamaram, não, aumentamos em 100% um tempo atrás a quantidade de instrumentos musical. De 1 para 2, né? Mas, assim, quando eu olho para trás, assim... Como a instrumentalidade em si, certo?
era aquele que me chamava muito mais atenção do que, por exemplo, a própria letra, né? A própria letra. E depois do que a própria pregação, né? Porque, assim, é muito fácil elementos humanos ou manifestações humanas, realmente, né? Tomar o local daquilo que é principal. Porque a gente é pecador. Né? É muito fácil a gente transformar tudo, inclusive elementos do culto. Inclusive o que a gente está cantando, em coisas para nós. Não é à toa, né, que se você for pegar a grande maioria do que se canta nas igrejas hoje, são antropocêntricos, como nós colocamos aqui. Por quê? Farol que brilha à noite, ponte sobre as águas. Isso é polêmico falar disso. Tem muitas igrejas presbiterianas que cantam nessa. A gente não canta, né? Quer dizer, dar o próximo passo no antropocentrismo, sabe? É muito fácil. Acho que esse é que é o ponto. Qual é o ponto que talvez a gente reaja a isso mal também? Sim. O nosso movimento de reação, como a gente colocou aqui lá no início, é muito exacerbado. Então a gente se trava, a gente se blinda, a gente se limita, né, até a sepultar emoções, o que está errado. Aí, deixa eu fazer um Que é inerente, viu, Léo? Eu falo até como neurologista. É inerente o expressar das emoções pelo aquilo que é verdade para nós, né? A gente está falando uma coisa Então, que a gente acredita, que a gente considera isso. como verdade, que a gente, né, num diálogo sobre qualquer assunto. Isso não numa transparece nas discussão, suas emoções. Isso fica claro no nosso rosto, naquilo como a nossa boca se movimenta, dos gestos que nós fazemos, né? As palmas. Aí, Sempre tem um querendo polemizar, não eu dá não pra quero tirar ir ele pra da sala, casa não. hoje. Eu quero ir pra casa, domingo. Não quero passar Vamos tirar esse cara da sala aqui, usa a sua autoridade. Não é? Oxi. Veja, Eu tinha que Marcelo. comentar sobre isso, pastor. Veja, ó, eu quero corroborar. Com quem não sabe. o Veja, eu motivo. quero corroborar com o que o Marcelo falou. Quer falar sobre palmas, cara? Não. Valeu, por favor. Com o que o Marcelo falou, até para justamente mostrar um outro lado. Acho que o pastor, mais empolgado que eu já vi cantando, atende pelo nome de Reverendo Josafá Vasconcelos, lá na Bahia. Tá? Não é? E ele defende salmodia exclusiva. Só para mostrar esse ponto, ele defende eu cantar só os salmos, mas tá para nascer. Pronto. Sabe para mim ter o Edson cantando? Sim. Sobe 1,5 graus. Um tom e meio. É Josafá, é o pastor Josafá. É daquele jeitão. Rapaz, eu fui no Projeto Puritano, você vê aquele homem. Um abraço por dois. Não, com certeza, falei até com o presbítero Edson Presbítero hoje. Edson E Reverendo e Reverendo Josafá. Josafá. Já estiveram conosco. Pessoas Homens de Deus. maravilhosos, grandes certo? homens de Deus. Grandes homens de Deus. Eu quero mostrar exatamente isso, que não é, para provar o seu ponto, que não é inconsistente, não é porque o cara só canta os salmos, é aquela coisa fria, é o oposto. Rapaz, se deve ter na internet. Eu fiz a pesquisa, você pode assim, Projetos Puritanos, pastor Josafá cantando. Deve ter algum projeto. É sério, Dal. É lindo. Aquele homem vai e canta e abre os braços. E bora cantar isso aqui de novo. E bora cantar com alegria. Ou seja, porque ele acredita piamente naquilo Isso que é ele está lindo. cantando. Isso é lindo. Exato. Isso é lindo. Ou seja, mesmo eu. Inflama a igreja. Esse é o meu ponto. É o que eu acho. Mesmo eu, que não conhecia assim, aquela musicação específica dos salmos, só para eu ter que cantar isso aqui. Se eu não cantar, eu tô errado. Entendeu? Então, eu acho que o que falta é esse aspecto. A modulação. Exato. Acho que falta um pouquinho de modulação. E eu entender, eu entender que aquilo ali que eu tô cantando, aquilo ali que eu ouvi, atinge o meu todo. Isso. Atinge minha alegria, atinge minhas emoções, atinge o centro Eu da vou verdade. colocar outra polêmica. Vai. Pra gente continuar, que só deu 30 minutos. Só, né? Porque lá na igreja não tem. Em outras igrejas presbiterianas existe. E na maioria das igrejas, nas outras igrejas pentecostais, tem um dirigente de música, né? Sim. Alguém que está conduzindo aquele momento de música. Para que a igreja acompanhe o momento de música. O que vocês acham disso? Isso não seria uma forma de, por exemplo, inflamar a igreja? Alguém que está conduzindo, chamando a igreja a cantar? Isso é arriscado também. Isso é arriscado, não. Não, tudo, é isso que eu tô falando. É porque, como o presbítero Marcelo estava falando, né? A gente é muito fácil pra gente desviar a atenção do lugar correto, que tem que estar a nossa adoração, o nosso louvor. Mas seria um problema isso mesmo? Não poderia ajudar a igreja a cantar de maneira mais alegre, até eu diria, com mais emoção, com mais fervor, um dirigente ou não?
Veja, Norton, eu posso ser franco. Por favor. Eu acho que para mim o problema tá num aspecto, sabe, Marcelo, Norton, Dal, é que a gente só vê a igreja hoje como um trabalho de domingo. Tá entendendo? Porque vocês como músicos, eu vou fazer uma pergunta honesta. O que seria mais efetivo? O Norton, por exemplo, o Dal vai ser esse dirigente. Aí ele chega lá no domingo, vamos aqui cantar o Salmo 42, pronto. E aí ele cantou com maestria, conduziu com maestria e levou a igreja a cantar como deve. Mas o que seria mais efetivo? Se o Dal, esse mesmo Dal, numa quinta-feira, chegasse assim, irmãos, olha, a gente vai estar ensaiando para cantar no domingo o Salmo 42. E aí ele colocar as entoações certas, corrigir o pessoal na hora, mostrar. Tem um momento, por exemplo, que o presbítero Marcelo, o pastor Léo, o pastor Alci, vai dar uma devocional naquilo que está sendo cantado. Então, ou seja, se a gente colocar a igreja num aspecto um pouco mais holístico, esse dirigente de música, a gente não vai olhar apenas numa figura no domingo, mas ao longo da semana. Porque aquilo ali vai ter um trabalho constante. No domingo, ele vai estar colhendo o que ele plantou ao longo da semana. Então, veja que, em teoria, eu não sou contra isso aí, não. A pergunta para mim seria, quando? Porque não é o ponto do podcast. Se a gente for fazer um outro podcast, tem que ter o convite para a gente gravar depois. Sobre todos os aspectos do culto e por aí vai. Aí é que o debate vai entrar. Mas a grande questão para mim é, se você pegar qualquer pessoa, o que a gente, em teoria, deve defender? Que se o domingo é o dia mais importante da semana por causa do culto, a preparação dele começa quando? Prévia. Então, quando o Marcelo vai dar um estudo, vai pregar, ele não acordou mais cedo no domingo. Até porque eu conheço o Marcelo, ele preparou a semana dele com 2 meses de antecedência. Entendeu? Você está estudando há 2 meses, no mínimo, 2 meses para um domingo. Então, veja, ele está trabalhando por horas a fio, meses a fio, para uma coisa que vai durar 40 minutos. É isso. E tem um ponto que é o seguinte, a questão do perigo do que a gente faz, sabe? Do que a gente estimula para se tornar o centro, nunca pode sair da nossa cabeça. Sim. No que diz respeito a culto. Tudo no culto é voltado para o seu ponto culminante. Tá? Pregação da palavra. Ponto. Sim, cantar é muito importante, ordenado por Deus, tem que ser feito da maneira bíblica e correta. É uma resposta da igreja coletivamente, congregacionalmente, ao que Deus está falando, primeiro chamando, depois falando, depois audivelmente, né, nos exortando, enfim, através da pregação. Mas isso nunca pode tomar o local, a centralidade da pregação. Às vezes você, repito, eu não acho que per si é errado o que você colocou, mas às vezes você vai colocando tanto foco nisso. Isso. Sabe? Vamos cantar assim, vamos imprimir mais emoção, vamos, sabe? Que daqui a pouco... Pode ficar artificial. Pode ficar até artificial, e as pessoas podem começar. Mas assim, o louvor tá realmente, como disse o Dal aqui, né? No back, né? Tá super avivado, tá pegando fogo e tal, certo? Tá ali inflamando a igreja. Meu amigo, para você ir para o culto por conta disso, e que é o motivo errado, né? É um passo. É o próximo passo. Então, assim, por isso que a palavra que eu tenho usado aqui, Norton, Pastor Léo e Dal, é modulação. Eu acho que a gente está errado em expressar pouco. Mas a gente tem que evoluir com muita cautela para que jamais isso tome o local, né? Ou a importância foco, né? Do centro, do foco. Então, eu, assim, sendo muito sincero, eu prefiro usar a expressão aqui, tá? Bem entre aspas, mais uma vez. Pecar por excesso. No baixo. No baixo e a centralidade da palavra continuar no alto, tá? Do que colocar isso em risco. Embora eu acho que estejamos errados, estar modulados para menos na expressão das emoções dos cânticos. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Que aí é uma questão de precisamos trabalhar muito mais com a igreja. Isso? Como é que eu vou fazer com isso? E para a igreja, é por isso que eu tenho buscado, até quando eu vou fazer liturgia, Léo, eu tenho buscado dizer, essa aqui é a chamada oração, né? Deus vai nos chamar para o culto. Para quê? Para ensinar para a igreja os elementos do culto. Exato. Né? Agora vamos responder esse chamado, né? Que é para a igreja começar a entender. Eu lembro que você deu um estudo na UMP, que foi muito bom. Quem estava lá na UMP
entendeu claramente Isso. como é que deve funcionar e como é que Deus quer o culto, né? Mas muita gente chega e não sabe. Isso, porque- Principalmente porque é acostumado com outros tipos de culto, outras igrejas, que é uma liturgia extremamente bagunçada. Mas isso aí, Norton, é porque a gente tem que assumir essa falha nossa. Existem vários assuntos que são importantíssimos que a gente tem que tratar, que a gente até trata, mas também a gente vai tratar mais, Trata né? mais, Quer dizer, um dos pontos culminantes da vida do crente é estar no domingo à noite prestando culto, em comunidade. Entender, e quando Se ele entende preparar que é pra aquilo isso. tudo, No horário, né? entender, chegando no horário, muito bem. Começar Exatamente. chegando no horário, né, É, pessoal? exatamente. Um abraço para todos os meus irmãos. Então, assim, talvez, Léo, fica a provocação pra nós de falarmos também mais disso, Com certeza. né? De tratarmos mais esse assunto, até para que esses assuntos ali, né? A música, né? A oração. Aí, porque tem vários desdobramentos, né? Sim. Quem ora, né? Enfim, tem vários desdobramentos dos elementos do culto, que a gente pode depois gravar vários a respeito disso aqui, mas tem que ser abordados ali, junto com a igreja. A pra gente isso começou falando sobre a questão da frieza do presbiteriano, né? Aí a gente foi levando, não sei Ah. se é porque eu tenho, O que tenho um fica músico claro é que a aqui, gente não ela... é frio. Esse é o ponto. mas assim, você percebe em todo o contexto da igreja do culto como as pessoas, essa questão da frieza pode ser melhorada, mas o desafio que a gente tem de não misturar as coisas. Mas, por exemplo, outro ponto de frieza, estamos usando essa palavra, que eu vi, até por conta de, eu acho que é uma coisa cultural mesmo. Na nossa igreja, a gente não é acostumado, tem um momento de leitura da igreja, leitura das escrituras da igreja. Sim. Leitura alternada e tal, mas não com tanta frequência, nem na Sim. EBD, nem no culto. Aí, por exemplo, o pastor Rodrigo veio no domingo. Ele Bota a igreja botou pra ler. a igreja para ler várias vezes. E a gente percebe, eu pelo menos percebi, a dificuldade da igreja de ler junto, entendeu? A congregação lendo junto um texto bíblico. E como isso ficou meio Mas eu abaixo, eu acredito não sei que se é um ali- problema, é Não, questão, eu acho, só acho que isso só não é colocando. manifestação de frieza, não. Não, ali tá? foi Não, uma questão de estilo, porque não é estilo, na pois igreja, é. né? Então, vai começar a ler quando? Porque ele começava lendo, aí parava. Parava e tal. Eu acho que ali foi só, ele tentou Mas implementar eu- o lá como cá, e tem que ter uma modulação também. Sim, de igreja para igreja. Mas o que eu tô falando é da participação da igreja no momento de culto, na resposta da igreja. Como é que a igreja está respondendo no culto? Que Veja, foi isso que a gente aprendeu, entendeu? Isso é uma coisa, Norton, que, assim, eu fico pensando nos meus botões, aí uma coisa bem pessoal. Para muitos de nós, pronto, eu estava lembrando também do Herbert que a gente gravou, né? Tem alguma obra que eu faço fazer que contribui para a minha salvação? Ai, nenhuma. Nenhuma, zero. Então, veja, eu não sei por que eu nunca entendi esse aspecto de assim, eu tenho que participar de alguma coisa. Quando um crente entende a teologia do culto, ele entende que quando ele chegando ao final, ele está participando ativamente de algo. Quer ele seja mudo, quer ele seja rouco, entendeu? Não possa falar, não possa cantar naquele momento. Ele está participando da adoração comunitária do povo de Deus ali. Ele está cantando, ele está lendo, ele está ouvindo, ou seja, ele está participando. O grande ponto que parece é que a gente quer colocar, vou usar essa expressão, colocar mais microfones na igreja. Você está entendendo? Ou seja, tem que ouvir a voz do Marcelo, tem que ouvir a voz do Norte, tem que ouvir a voz do Dal, tem que ouvir a voz do Leozinho. Enquanto, veja, no domingo, vou trabalhar do ponto de vista ideal aqui. A gente só escuta uma voz, a de Deus. Não é a do pastor Léo. É a voz de Deus. E Deus só escuta uma voz, a da igreja. Entendeu? A da igreja. Ele não escuta a voz do Norton. Ele não escuta a voz do Dal. Ele escuta a voz da igreja, do seu povo, o corpo dele, reunido naquele momento. Então, só que veja que para eu poder fazer essa frase que eu acabei de fazer, eu entendo de culto, de Cristo, de igreja. Pelo menos 3 coisas. Sabe? Então, veja que como aquilo que a gente é, a forma como a gente adora, vai ser impactado diretamente pela nossa teologia. E quanto mais a gente conhece, mais a gente se empolga. Volta e meia, eu e Marcelo, dê uma olhadinha em qualquer Radiobercast que eu e Marcelo a gente grava. Você vê a gente rindo, você vê a gente se emocionando, você vê a gente se arrepiando. Entendeu? Por quê? Porque aquilo ali mexe com a gente.
Entendeu? Você me vê, por exemplo, assim, não é tentando dar um tapinha nas minhas costas, não, mas vocês já viram muitas vezes eu chorando no púlpito da igreja. E aquilo ali não é artificial, não é que eu não escrevi lá na minha nota. Chorar agora. Aqui. Dar um beliscão. Pastor, mas eu digo até que eu acho que o senhor é um caso à parte. Mas esse é o ponto, Norton. Eu não quero me ver como um caso à parte. Eu quero me ver como uma pessoa que entendeu bem isso. E aplica, sabe? Ou seja, como muitos irmãos meus pastores também o fazem. Muitos. É porque aí entra um outro problema, né? Que a gente tende a olhar para 2 pastores e tem que ser tudo assim. Mas o presbiterianismo só para olhar para nossa dominação. Se a gente colocar Batista aqui no meio, Pentecostal, aí meu milho, a gente está falando de milhares de pregadores que, pela graça do bom Deus, têm isso, sabe? Então é por isso que eu sempre tenho dificuldade com o tema de ser frio, dependendo de onde a gente coloca. Mas deixa eu dar só um exemplo, presbítero Marcelo Norton e Dal, que às vezes eu me questiono se eu estou certo ou estou errado. Sabe qual é um hino que a gente não canta muito na nossa igreja? E a culpa é minha. Rude Cruz. Vou explicar. Rude Cruz é bonito. Vai ter Rude Cruz dia 18 de julho no Teatro 4 de Setembro, brincando. Eita, prova. Veja. Só que aí veja o meu ponto de dificuldade, aí veja o aspecto, sabe, Marcelo, de engessamento que às vezes a gente tem. Rude Cruz é um hino lindo. É lindo. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa. Rapaz, isso é fantástico. Qual é o meu estresse com essa música, presbítero? O ritmo. Porque a gente bota para cantar na Santa Ceia, no momento de alegria, no momento festivo, em que a mesa foi posta pelo nosso Senhor. Vamos cantar. Rude Cruz se erigiu. Então veja, eu sou contra cantar Rude Cruz. Eu sou contra cantar Rude Cruz. Não. Mas aí veja meu ponto. Aquilo ali é o espírito, não a letra. O ritmo que um crente, na minha opinião, deve ter na Santa Ceia. Eu entendo também que não. Então veja que eu mesmo olho para um aspecto de não é tentar controlar as emoções, mas é, cara, o que a gente vai fazer aqui agora? É nos alimentarmos. É uma festa. Tá? Então vamos se alegrar com isso também. Tá? Então eu acho que a gente trabalhar esses aspectos no dia a dia é que é o desafio. Encontrar essa modulação que o Marcelo bem falou, não é simplesmente um desafio, não. É uma necessidade. Agora, dá um trabalho de anos, viu? De anos. É por isso que o meu ponto é que a igreja tem que crescer em maturidade em vários pontos. Né? Dentre elas primeira coisa, né? Encontrar qual é o papel da centralidade, qual é, no coração da igreja, a centralidade da palavra. Né? Qual é o papel da pregação na palavra. Isso realmente tem que estar blindado. Sim. Segundo, começar a trabalhar, modular um pouco mais o entendimento de todos os elementos do culto, para que ela faça isso de uma maneira consciente também, né? Consciente. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente trabalhar melhor com a igreja essa doutrina, né? Esse assunto chamado teologia do culto. Tá? De adoração. E de adoração. O que significa adorar? Porque aí a gente volta lá para a primeira provocação do reverendo Leonardo, né? O que significa ser frio? Sim. Essa já é um subponto de alguma coisa que é muito mais importante. O que é adorar de fato? Na verdade, a teologia Seria da adoração e a teologia do culto. Simplificando resposta? Sim, sim. Mas é interessante, né? Porque aí vai outro podcast, né? Sobre o que é adoração bíblica, né? Qual o escopo disso? Para muita gente, adorar é cantar. Né? Isso é uma nomenclatura as pessoas fazem, horrível, né? As pessoas fazem esse sinônimo, vamos adorar, agora vamos adorar. Como é que você resume, né, algo tão gigante, a música? Isso. Né? E às vezes, tem um negócio muito mas engraçado. Você tá vendo como ter os conceitos certos é o fundamento correto, porque eventualmente você tem um conceito que adorar, você linka com a música, então você começa a achar que o adorar com toda a efusividade de todas as emoções é a verdadeira adoração, veja. Certo? E ao mesmo tempo, ou seja, quem não faz assim está adorando errado. De forma fria. Aí você vai começando a ter vários breaks aqui de entendimento, certo? Que são errados. Aí você começa a colocar isso numa posição acima daquilo que é realmente fundamental.
Então, o tal do abismo chamando outro abismo nos conceitos, né? Nos conceitos. Então, assim, mais uma vez, temos que fazer a meia-culpa de que, em termos de manifestação de louvor ali a Deus, através dos cânticos, veja, a subdivisão, né? A gente tem que amadurecer, crescer muito, tá certo? Mas isso tem que ser um tema dentro de um muito maior, que é a teologia da adoração. E dentro da teologia da adoração, a teologia do culto, né? Mostra, voltando, Norton, que nós temos que falar mais realmente sobre isso, abordar Sim. mais sobre isso, as pessoas têm que ter mais consciência sobre isso, né? Chegamos E então eu talvez no amadureci- desafio e em como é que fazer isso. E é o né? amadurecimento Apresentar pra da igreja que vai, né, fazendo essas coisas irem acontecendo da maneira mais natural, digamos assim. Né? Eu acrescentaria o que você disse, Marcelo, só uma outra característica, e paciência. Porque não é fácil. Eu lembro, por exemplo, do John Knox, né, que quando ele começou o seu ministério na Escócia, quando ele voltou, ele usava bata de padre, né, que ele chamava de parafernália papal. Por quê? Porque o que ele falava? Todo mundo que foi na igreja naquele tempo esperava quem na frente? Um padre. Ele entendia que ele não era padre e ele entendia que aquilo ali não tinha efeito nenhum. Mas para que a cabeça daquele povo fosse suavizada, ele usou aquilo para ir acostumando a igreja. Então, veja, eu acho que esse processo de paciência que tem que ter. Chega os mais jovens na igreja, vamos revolucionar isso aqui. É isso aí. Ou então os tradicionais, não, só vamos cantar. Enquanto para mim não é para ter briga. Eu acho que, por exemplo, volta e meia a gente tem isso na nossa igreja. A gente tem o tradicional 2 cânticos, um hino, né? Mas eu acho que a gente pega um culto, vamos cantar que era só os salmos, vamos cantar só os hinos, para ter esse aspecto até mesmo didático que o próprio Marcelo disse, entendeu? Que o culto vai ter esse aspecto didático também, na maneira como a gente canta. Esse rapaz, a gente cantou só os salmos hoje, foi lindo. Cantamos só os hinos hoje, foi lindo. A gente não cantou o hino hoje, foi lindo também, para que a pessoa possa entender essa magnitude de que quem nós adoramos, tá certo? Reflete a forma como a gente adora. Né? Exato. E trabalhar em cima disso aí. Isso mesmo. Beleza? Legal demais. Conversamos bastante. Acho que foi o podcast mais longo que teve. Eu não sei se teve um mais longo Acho que aquele esse. que eu quero ver com o Rodrigo foi bem nesse tempo também, mais ou menos. Foi, vocês conversaram Deu quanto bastante. aqui? 51 minutos. Mas rapaz. foi bom. Legal demais. A gente tá testando, né? Então deixe seus comentários se você gosta, não gosta. Qual que é Né? o que acho? O que acho que a gente pode comentar também em relação à igreja, né? Já falou de igreja de parede preta. Já falou. Mas vamos. seguir Ser nisso frio. aí. Eu acho que é importante, até Não é pra gente bom. analisar como que tá e melhorar. O ponto pra gente é esse. É conversar, né? Trocar uma Tá ideia. usando o podcast pra isso? Não sei, cara, eu só dei uma ideia. Pra gente conversar, eu achei legal, achei interessante. Foi bom, mas o bate-papo foi E talvez bom. sugestão da gente falar mais sobre teologia do culto, né? Sim, A igreja. com Talvez certeza. seja importante. Né? Foi pronto. É isso, pessoal. É isso aí. Curta aí, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube. Ainda vem muito conteúdo legal pra vocês aí. Até mais. Valeu, pessoal. Deus abençoe, pessoal.